Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você advogado, você advogada, a mais uma aula, nossa 11ª aula, sempre às terças-feiras, às 15 horas. Hoje eu trazer alguns minutinhos, peço desculpas aí pelo atraso, mas sempre às 15 horas, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Maravilha o meu retorno aqui. Bom, na nossa aula de... antes, como sempre, né? Eu já quero ir direto para a aula, esqueço dos recados. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, depois você compartilhe o canal. Já inscrito? Compartilhe o canal mesmo assim, que você me ajuda demais com esse simples gesto. Bem como curta este vídeo, comente, deixe seus comentários, comente qualquer coisa, coloca aqui abaixo nos comentários. É um tema, tem uma sugestão de tema para as próximas aulas, coloque abaixo no comentário. Quero fazer alguma crítica, escreva aqui abaixo nos comentários. E você, presente aí no ao vivo, utilize o chat, conversaremos ao vivo aqui durante a transmissão. Ok? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ative o sininho de notificações. Se você ainda não ativou, ative o sininho. Mesmo você vai se inscrever, depois você ativa o sino de notificações. Por exemplo, nesta aula o YouTube, uma vez ativado o sininho, o YouTube vai e lhe avisa que a aula está começando. Então vamos lá, diretamente, porque é um tema, eu sou suspeito em falar a respeito disso, porque eu sou cria do digital há muitos anos. Então agora com a inteligência artificial, como se a inteligência artificial fosse uma coisa nova, né? Surgiu ontem, muito pelo contrário. Mas como ela é cada vez mais trabalhada, cada vez mais propagada, e na advocacia não seria diferente. Então eu sempre digo o seguinte: a advocacia ela é sim uma profissão muito dinâmica e a tecnologia muito mais. Mas uma das poucas profissões, se não a única profissão dentre as mais tradicionais, onde a tecnologia é mais constante, é mais presente, em casos, inclusive, do advogado conseguir conduzir o seu negócio 100% digital, 100% virtual. Então, espero que você aproveite este conteúdo da aula de hoje. Então, vamos a ele, aqui no nosso bom e velho mapa mental. Por que a inteligência artificial? Eu vou falar IA, tá? Porque inteligência artificial, vou perder muito tempo falando, eu posso falar direto IA. Então, toda vez que eu falar IA, você já sabe que é inteligência artificial. Então, por que a IA está aposentando cada vez mais advogados? Eu quero que você entenda o seguinte, tá? Bom, peraí, antes deixa eu partir aqui para o número 0, depois eu volto aqui na tela cheia e vou explicar até mesmo essa questão do aposentando que eu coloquei aqui entre aspas. Bom, para início de conversa, para começar essa bagaça aqui, veja só. A inteligência artificial está transformando rapidamente o setor jurídico e os advogados que desejam prosperar na profissão precisam se adaptar e abraçar essas mudanças. Creio que não é nenhum tipo de novidade este primeiro ponto. Embora a IA possa automatizar muitas tarefas jurídicas rotineiras, ela não substitui a inteligência, a criatividade, o julgamento humano essenciais no dia a dia do advogado. Ou seja, a IA pode ser uma ferramenta poderosa para os advogados que souberem usá-la eficazmente. Vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro, relacionado a esse termo aposentando, que eu coloquei aqui entre aspas no título da nossa aula de hoje. Eu não sei qual geração da advocacia você pertence, tá? Mas eu iniciei ainda no físico e peguei a transição do físico para o digital. E nessa transição do físico para o digital, muitos advogados se aposentaram. Porque, e é normal que isso aconteça, tá? Eu respeito, eu entendo, eu não julgo, não. Eu vejo até pelos meus pais e que eles têm uma dificuldade, né, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia. Se nós, mais novos,
como eu disse no início, pela voracidade da tecnologia, pela constante mudança, recentemente coisas novas de inteligência artificial ainda mais, então novas ferramentas, mudanças em ferramentas já utilizadas. Faça ideia uma pessoa que é de uma geração ou de gerações passadas. E isso aconteceu nessa transição do físico, né, da advocacia ali, do peticionamento, como muitos foram impactados, para o peticionamento digital. Então, a galera que chega hoje, os advogados mais novos, que já entraram nessa era do digital, do peticionamento digital, não pegaram, né, como era antigamente. E isso, logicamente, afastou muitos advogados. Parte daqueles profissionais que já pensavam em parar mesmo, independentemente, e uma vez que se depararam com a situação, foi aquela gotinha d'água, né, a justificativa para, não, agora eu paro de vez. E outros, pode até ser, não são somente esses dois motivos, tá? Mas só trazendo aqui, para constar, para a gente trocar essa ideia. E outros advogados, eu acredito que até mesmo pelo ceticismo. Eu sempre falo, né, que a advocacia é uma profissão muito cética, né? Então, a maioria dos advogados que eu conheço, a grande maioria dos advogados que eu conheço, não 51%, muito mais do que isso, eles têm um ceticismo muito maior do que uma outra pessoa de uma outra profissão, que exerce uma outra profissão. Então, parte dos advogados lá atrás torceram o nariz, acho que não vai pegar muito não vai ser muito bem assim, acho que a coisa vai, né, não vai para frente, e foi, tá? Depois nós tivemos o problema em 2020, que você sabe muito bem, que foi aí até 2022, né? Então, que acabou escancarando ainda mais a presença do digital, a importância do digital na vida do advogado. Então, isso foi assim, eu digo que por eu ter vivido a transição do físico para o digital ali no peticionamento, eu digo que por várias circunstâncias, logicamente, mas que 2020 a 2022, pelo problema que nós passamos, foi ainda mais pulsante, ainda mais explícito, ainda mais incisivo toda essa mudança, que aí deixou muitos advogados imagine você no ringue, né, no canto do ringue, levando soco atrás de soco, e você sem saber, desnorteado, como que a coisa ia ser dali para frente, e tudo, até as audiências que muitos, né, diziam, imagina audiência, não, presencial, as audiências virtuais, e o que é feito até os dias de hoje, enfim. Então, foi assim realmente uma saraivada de digital, de virtualidade na vida de muitos advogados. E boa parte desses advogados entenderam que sim, que a tecnologia aliado com a advocacia, elas podem sim andar de mãos dadas perfeitamente. E na minha visão, mais uma vez eu falo, eu sou suspeito, porque eu sou cria do digital, eu inicio na advocacia em 2011 e no digital em 2012. Então, de lá para cá, nunca mais parei. Então, são mais de 10 anos vivendo o digital, né, utilizando tudo aquilo que o digital oferece. Claro que eu vivo com uma certa facilidade em virtude disso, por ser uma pessoa interessada nesses assuntos, mas também de saber que é sensacional para a advocacia, como eu disse, porque é uma das, se não a única profissão dentre as mais tradicionais, que o advogado ele pode se utilizar do seu trabalho 100% virtual, 100% digital. É claro que isso vai depender da sua área, nicho ou subnicho, ou até mesmo do modo como o advogado conduz o seu negócio. Mas há a possibilidade para várias frentes do direito, tá? Então, assim, e posteriormente a isso é o que nós vivemos nos dias de hoje, que é a inserção da inteligência artificial cada vez mais presente no dia a dia do advogado. Onde muitos advogados tiram proveito disso, que eu vou dizer na sequência. Tudo aqui é a minha opinião, baseado naquilo que eu fiz e faço, e também na vivência
de alguns amigos e colegas, mentorados, alunos, que nos trocamos essas ideias a respeito toda essa tecnologia, né, que pulsa aí em nosso corpo, na advocacia em si. Mas a inteligência artificial ela vem sim para somar muito na vida do advogado, mas na minha opinião, desde que o advogado ele saiba conduzi-la, ele saiba utilizá-la do modo a tirar total proveito ou muito próximo a isso. Então, quando eu falei aqui para você a respeito, né, que a inteligência artificial está transformando rapidamente o setor jurídico e os advogados que desejam prosperar na profissão precisam se adaptar e abraçar a mudança, foi o que eu disse a respeito, né, da transição do físico para o digital na questão do peticionamento. Eu vejo muito isso. Então, precisa sim se adaptar. Então, utilize isso. Fala assim, putz, lá atrás, muitos advogados aí já, né, acabaram, em virtude do ceticismo, não acreditaram. E hoje, se você é um advogado que não crê nisso, que ela pode ser utilizada, lhe beneficiar no seu negócio, em todos os sentidos, desde a atração de clientes, venda dos serviços, fidelização, a parte da prática jurídica, a parte da gestão, minimamente, teste. É que eu sempre falo para as pessoas, teste. Não adianta a gente chegar e falar assim, não, mas veja só, não é bem assim, porque não, teste. Sabe aquela história da avó, quando ela fala, pô, mas eu não gosto de tal coisa, eu falava, né, quando eu era pequeno, minha avó fala assim, bife de fígado, mas bife de fígado eu não gosto. Ela fala assim, você já experimentou o bife de fígado para falar que não gosta? E nunca tinha experimentado. Então não adianta torcer o nariz para uma coisa, especificamente aqui para a inteligência artificial, se você não está vivendo aquilo, se você minimamente não testou, não aplicou, nem que seja uma ferramentinha aí no seu dia a dia. Depois eu falei que embora a inteligência artificial possa automatizar muitas tarefas jurídicas, a inteligência artificial ela não vai substituir a mente do advogado, ela não vai substituir a criatividade, o julgamento humano, ela não vai substituir. Tem coisas que ela vai ajudar, ela ajuda, sabe, de uma forma sublime, mas tem tantas outras que é do advogado. A nossa profissão, o advogado, ele é uma profissão de confiança, tá? Então o cliente ele precisa se sentir confiante. E quando você coloca muita tecnologia à frente, o cliente pode ser que em alguns casos o cliente ele fique milindrado. Cadê a presença do advogado? Cadê o advogado aqui? Eu quero advogado, pô, eu quero o carne e osso. Então, para a advocacia, outras profissões, não sou profissional de outras áreas, mas na advocacia, não sou profissional de outras profissões, né? Mas na advocacia, precisa esse contato, até mesmo no físico. Falo o seguinte, o digital, o advogado, ele dificilmente ele pode viver sem o digital. De alguma forma, por mínimo que seja, eu tenho um site. Tá? Eu só tenho, não tenho redes sociais, mas eu tenho um site ali, ok, minimamente, né? Um exemplo aqui, ele mantém esse site, mas o presencial, o físico, ele ainda é muito importante, ainda como se fosse acabar amanhã, né? Mas na minha visão, ele nunca vai acabar. Então, para o advogado. Então, mesmo com todo o avanço da inteligência artificial, ainda esse contato físico, sabe, essa presença é importante para o advogado. E por fim, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para os advogados que souberem utilizá-las eficazmente. É o que eu vou mostrar para você durante essa nossa transmissão aqui, com várias e várias situações para você aplicar aí no seu dia a dia. Bom, número 1, o que muito provavelmente pode estar influenciando este cenário. Mas que cenário, JE, que eu já esqueci? Dessa aposentadoria forçada aí, né, pela inteligência artificial. Que, na verdade, não é nem a inteligência artificial que está aposentando os advogados, mas os advogados que, pela má utilização da inteligência artificial, e vai entender muito a respeito disso durante a nossa aula, e também pelo ceticismo. Eu falei várias vezes aqui ceticismo, e é verdade porque é uma coisa que até convido a você que tem ainda essa aversão, está torcendo o nariz para toda essa tecnologia. Será que não é esse ceticismo seu que está muito exacerbado, que está acima do tom? Não estou julgando não, cada um é cada um. Tá? Mas pode ser que seja importante minimamente refletir a respeito disso. Então, por que está acontecendo? Eu falo logicamente isso
também por experimentar, por conhecer casos assim, de advogados que tanto conhecer os casos dos advogados que saíram de cena com a mudança, né, com a transição do peticionamento físico para o digital, como advogados que se aposentaram, entre aspas, na advocacia, pelo que nós vivemos, né, pelo que foi vivido em 2020 até 2022, e agora uma outra leva com a inteligência artificial, ok? Deixa eu colocar um ponto importante, deixa eu voltar aqui, para não ser também um malucão aqui, é o seguinte, veja só, a minha visão de inteligência artificial, grosso modo, é a seguinte: ferramentas que ajudam o advogado no dia a dia, otimizando o seu tempo, como todos nós temos as mesmas 24 horas, com a aplicação da inteligência artificial, eu consigo ter mais tempo para aquilo que realmente importa no meu negócio. No meu negócio é a prospecção de mais clientes, é a conversão, é a prospecção, é aumentar a prospecção, converter mais prospectos em clientes, fidelizar esses clientes que eu já tenho. Okay? Grosso modo, a inteligência artificial, para mim, ela é muito boa em relação a isso. Em segundo plano, que vem a questão de toda a funcionalidade na prática jurídica, que eu vou mostrar para você também aqui, bem como na gestão. Ou seja, você precisa, do momento que você vai aplicar, utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, no seu negócio, na sua advocacia, você precisa saber por que eu estou utilizando esta ferramenta. O que eu busco com esta ferramenta? Certo? Fica aí essa sugestão. Vamos voltar. Então, aqui, o que muito provavelmente pode estar influenciando este cenário. A primeira coisa, ao meu ver, que é, logicamente, a concorrência de mercado. A presença crescente de ferramentas de IA acaba intensificando a concorrência, levando alguns profissionais a reduzirem seus honorários para atrair clientes. Eu vou abrir todos, depois eu volto com você na tela cheia, a gente vai debatendo a respeito disso, porque é mais sério do que muitos pensam. 2. Automatização de tarefas rotineiras. Com a automação de tarefas do dia a dia, pela inteligência artificial, alguns advogados acabam cobrando menos, justificando tal diminuição com um reflexo proporcionado pela tecnologia. 3. Mudança nas expectativas dos clientes. Mudanças, né? Faltou um Szinho aqui. Então, mudanças nas expectativas dos clientes. À medida que os clientes se tornam mais conscientes das soluções tecnológicas disponíveis, podem esperar que os advogados incorporem essas ferramentas em seus serviços, esperando que cobrarão honorários mais baratos. E, por fim, a adoção da IA para reduzir custos operacionais. Alguns advogados adotam as tecnologias de IA com o objetivo também de reduzir os seus custos operacionais, incorporando isso no preço dos honorários, cobrando mais barato. Vamos lá, que tem muita coisa para a gente conversar a respeito disso. Veja só. Primeiro ponto que eu disse, né, a respeito da concorrência de mercado. Então, a presença crescente da ferramenta, de ferramentas de IA, intensificou, logicamente, a concorrência, levando alguns profissionais a reduzirem seus honorários para atrair clientes. Não sei se isso está acontecendo com a sua advocacia, se em algum momento isso já aconteceu na sua advocacia, mas o que eu posso lhe alertar, lhe orientar, esses mais de 10 anos aí de profissão, é o seguinte: não entre no leilão de preços. Observação, como eu sempre faço. Não vou entrar na questão de necessidade. Se você passa por necessidade, aquele serviço que você sempre cobrou 10, hoje você precisa cobrar R$1.000 e precisa porque a pessoa só vai lhe pagar esses R$1.000, não sou eu que vou apontar o dedo para você, pelo contrário. Eu vou lhe incentivar porque necessidade é necessidade. Necessidade, ninguém pode chegar e falar, porque você isso... Mas quem critica
o advogado, a advogada que cobra pouco porque precisa, realmente precisa daquele dinheiro, não porque é uma estratégia de negócio, não, porque ele realmente precisa para comprar alimento, para comprar um remédio para seu filho, para sua família, enfim, seja para quem for, essa pessoa deveria... Quanto que você cobra? Ah, você cobra 10? Então tudo bem, faz o seguinte, não cobra 10 não, tá? Você ia cobrar 1.000, eu vou te dar 9 aqui para inteirar esses 10. Então, ou colabora efetivamente, ou ajuda efetivamente, ou não critica quem faz isso por necessidade, é a minha opinião, que eu sempre falei aqui. Mas, muito cuidado em reduzir o preço dos honorários, porque o mercado está muito concorrido. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, então nós sabemos que a inteligência artificial, ela traz uma automação nas tarefas do dia a dia, o que é muito legal. Só que o advogado, ele justifica, né? Putz, eu estou utilizando a ferramenta de inteligência artificial, com isso eu resolvo, exemplo, tá? Eu resolvo o problema do cliente mais rápido, por isso eu cobro menos. Qual que é a justificativa? A justificativa é porque eu resolvo o problema do cliente mais rapidamente. Será que por isso, somente por isso, vale cobrar honorários mais baixos? Veja, eu sempre falo o seguinte, o advogado, quando ele recebe a carteira da OAB, lá o número da OAB, tá? Ele recebe também o seu CNPJ, ok? Ah, mas eu não recebi, entendeu o que eu falei, né? Ou seja, a partir daquele momento, você, a sua advocacia, você sozinho, você tem uma empresa. E toda empresa precisa de lucro. E é isso que você precisa entender no seu negócio. Pode ser que você, por falta de visão de negócio, o que é normal, porque o advogado, durante os 5 anos do curso de Direito, né, 5 anos é muito tempo, então muita coisa extra poderia ser ensinada aos advogados, como, por exemplo, essa visão de negócio, essa visão de empresa. Tá? O advogado, a maioria deles, não tem essa visão. Então não sabe, já começa com a dificuldade na precificação do serviço. Depois ele ouve alguém que eu diminuo aquilo que eu estou gastando, meu operacional, e eu vou repassar essa diminuição no preço dos meus honorários. Não estou falando que isso não deve ser feito, mas isso só deve ser feito, na minha opinião, do modo consciente, analisado, com informações que o advogado realmente levantou e há uma justificativa plausível e não somente porque é uma redução de tempo. Você cobra por tempo? Você cobra por tempo? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Veja só. O advogado cobra por hora. Então, o advogado, ele fala o seguinte, bom, vou implementar uma ferramenta aqui de inteligência artificial e essa ferramenta de inteligência artificial que eu resolvi um problema em 1 hora, eu resolvo agora em 20 minutos. Pergunto, quando você for repassar o preço dos seus honorários ao seu cliente, o qual você cobra por hora, você vai cobrar 1 hora cheia ou você vai cobrar os 20 minutos? Pense a respeito disso. Ah, JR, eu vou cobrar 1 hora. Por quê? 1 hora do meu serviço, independentemente, vamos supor que você resolva um trabalho em 1 hora, tá? Vamos supor. E independentemente de um milésimo de segundo, cronômetro ligado até 1 hora, X reais. É isso que eu cobro. Então, se eu resolvo isso em 20 minutos, massa. Tá resolvido, tá bonitinho. Então, o cliente vai me pagar 1 hora. Opa, então a coisa para você continua e você utiliza esse tempo que você economizou, esses 40 minutos aí que você tem para completar 1 hora e vai fazer outras tarefas ou até mesmo melhorar esse resultado para o seu cliente, né? Refinar ainda mais a entrega do seu serviço ao seu cliente ou utilizar esse tempo, por exemplo, para prospectar mais clientes. Então, veja o que eu falo, a visão de negócio, ok? Depois, relacionada às mudanças nas expectativas dos clientes. À medida que os clientes se tornam mais conscientes da solução, eles acreditam que o cliente fala, putz, tanta tecnologia aí, pô, inclusive assistir, né, um vídeo de advogados falando que com, né, o avanço da tecnologia, inteligência artificial, redução aí no tempo da entrega do trabalho, o que ele vai esperar? Inclusive pode falar para o advogado, mas agora com tanta tecnologia aí você vai me cobrar isso daqui? Principalmente aqueles advogados, né, que são afetos, que têm clientes do próprio meio tecnológico, né, do próprio que trabalham ali com o digital, que são muito mais atentos, né, muito mais vivos nesse assunto, pode ser que tenha esse tipo de objeção do cliente dessa ponto por ser conhecedor
né, por ter essa consciência dessas soluções tecnológicas. Pode ser que você, advogado, nem esteja trabalhando com nenhuma ferramenta de inteligência artificial, mas o cliente ele pode trazer isso, inclusive outros advogados podem se utilizar disso como um diferencial, cobrando menos que você. Reflita, não é para você entrar em leilão de preços, mas reflita também a respeito disso. Tá? E por fim, adoção da inteligência artificial para reduzir custos operacionais, o que eu disse. Não necessariamente porque você reduziu o custo do seu serviço, porque foi implementada uma ferramenta de inteligência artificial, que você tem que reduzir o preço dos seus honorários. Você tem que entender o que a inteligência artificial pode fazer para você. Não é para o advogado do Instagram, para o canal no YouTube, não, para você. O que ela pode lhe beneficiar no seu dia a dia? Em que ela pode lhe ajudar? Seja desde a atração de novos clientes, conversão, venda dos seus serviços, fidelização, prática jurídica, gestão da sua advocacia, o que ela pode, em que ela pode lhe ajudar? No seu caso. Por que eu falo isso? Porque às vezes você acaba, consumir um conteúdo tal de um advogado que indicou uma ferramenta X. Só que aquela ferramenta específica, você percebe, testando essa ferramenta, que ela não é para a estrutura de negócio que você tem. Por isso que eu disse, tem que ser eficaz na sua advocacia, no seu negócio, no seu dia a dia, aquilo que funciona para você, porque às vezes, lembra que eu falei anteriormente a respeito do custo operacional? Pode ser que você invista em uma ferramenta que para você é muito, você não precisa de tudo aquilo ainda, tá? Então sempre se policie, sempre pense muito bem a respeito quais ferramentas que você vai utilizar. Muitas delas têm planos gratuitos que você pode testar naquele começo para você sentir e conforme você for crescendo, você, por exemplo, contrata aquele plano pago, tá bom? Então, às vezes, não, você precisa de tal coisa da ferramenta, porque só no plano pago você tem tal funcionalidade. Será que essa funcionalidade realmente ela é interessante para o meu negócio, para a minha advocacia neste momento? Para que você também não perca dinheiro. E aí é uma questão que é a seguinte, se você, o que deve ser feito, tá? Mas pensando visão de negócio, o investimento que você faz em ferramentas de inteligência artificial, você vai, de certa forma, repassar isso no preço dos seus honorários. Imagina você repassando ferramentas, o investimento que você fez em tecnologia, que você nem utiliza, que aquele cliente não terá um benefício nem indireto para algo inflando o preço dos seus honorários desnecessariamente, podendo, inclusive, afastar esse prospecto, que seria um ótimo cliente para você, porque precisou fazer o repasse de uma ferramenta desnecessária, como eu disse, que você nem utiliza aí no seu dia a dia. Vamos seguir aqui. Número 2, praticar a educação contínua. Manter-se atualizado sobre as últimas tendências em inteligência artificial e como elas estão sendo aplicadas. Filtrar aquilo que pode funcionar para você e testar no seu negócio, que eu disse anteriormente. E 3, que precisa, mais do que nunca, desenvolver habilidades complementares. Em vez de querer competir diretamente com a IA em tarefas que ela executa bem, melhor que a maioria de nós, concentre-se em desenvolver habilidades que complementam a tecnologia. E aqui exemplo, quais são essas habilidades? Exemplos, comunicação verbal escrita, negociação, vendas na caixa alta e lembre-se, a IA não vai substituir a capacidade humana de construir relacionamentos, se comunicar eficazmente, vender os seus serviços, o que eu falei também no início dessa nossa aula. Deixa eu falar uma coisa aqui com você, que é o seguinte, a inteligência artificial, ela desempenha um papel muito bom, ela é sensacional em várias funções. Por exemplo, eu vou falar no meu caso, então pode ser aplicado para você também, tá? Falo agora porque estamos aqui no YouTube para que você entenda. Então você é um produtor de conteúdo. Então no momento que você por exemplo, eu vou lá escrever um roteiro para o meu vídeo no YouTube.
Eu dou um comando ali dentro de uma ferramenta do ChatGPT, por exemplo, do Bard, do Gemini, enfim. Eu dou um comando, sai aquele roteiro pronto. Claro que eu vou colocar a minha cara, né, a minha pitada ali naquele roteiro. Muito cuidado com copia e cola, tá certo? Já houve problemas com advogados, inclusive condenados, né, de acreditar, forçar, inclusive, respostas da inteligência artificial. E que eu falo isso em live específica, tá? Vou trazer para você também. Mas que são situações onde, eu falo isso, a galera que me acompanha sempre disse, né? Para mim, o mais chato na produção de conteúdo é o roteiro, falando nos vídeos. Demoro muito tempo escrevendo o roteiro, procurando assunto. Com a inteligência artificial, isso otimizou demais o meu tempo. Demais. Então, nesse ponto, eu não vou brigar com a inteligência artificial. Pô, eu sei que ela é muito melhor do que eu, falando de mim, tá? Muito melhor do que eu nessa questão. Eu não vou brigar com ela. Sabe, eu não vou ficar, por exemplo, pensando quais são os 10 assuntos para o meu próximo artigo, para o meu próximo vídeo. E fico ali matutando, olhando para o teto. Não, eu dou um comando ali, ela vai até que eu não encontro alguma coisa, eu peço mais 10, mais 10, mais 10, mais 20, 30, enfim, até achar aquilo que eu quero. Refino as respostas e assim por diante. Então, aquilo que ela faz melhor do que eu, tá me ajudando demais. Lembra que eu disse? Otimização de tempo. Ok. Mas, você, nós advogados, devemos compreender de uma vez por todas que habilidades na advocacia, que são muito importantes na advocacia, como a comunicação, como a negociação, vendas, a inteligência artificial não vai fazer isso para nós. Ela pode ajudar, ela pode orientar, você pode dar um comando, como que eu me comunico muito bem perante uma situação em que o cliente está indeciso, se fecha ou não fecha o contrato de honorários comigo. Ela vai lhe dar respostas referente a isso. Me dê um passo a passo, como eu abordo um cliente, um prospecto cliente, um potencial cliente. Ela vai lhe ajudar nessa questão. Okay? E aqui não vou entrar se aquilo que ela lhe disser, é ótimo, é maravilhoso, que em muitos casos não é tão né, deve ser levado a ferro e fogo tudo aquilo que ela coloca. Todo o comando que eu dou, prompt que eu coloco ali para a inteligência artificial, falando especificamente dos chatbots, tá? Como eu falei, o Gemini, o Bard, o ChatGPT, todo aquele prompt que eu coloco, a resposta que eu recebo, eu refino. Eu leio e eu refino, tá? É o que eu recomendo também que você faça. Agora, essas outras habilidades que eu bato demais aqui, que é importantíssimo que o advogado trabalhe. Então, o advogado ele tem que desenvolver cada vez mais a sua comunicação verbal escrita, desenvolver a sua negociação, desenvolver as técnicas de vendas, precisa saber vender. Não adianta você utilizar... inteligência artificial, para atrair clientes, ela é muito boa. Tá? Ela é excelente. Para atrair prospectos clientes, ela é excelente. Só que de nada adianta se eu lotar a sua agenda utilizando uma ferramenta de inteligência artificial e você não sabe converter todos esses clientes que estão ali na sua agenda. Se você não sabe se comunicar, se você tem dificuldade em se comunicar. Concorda comigo? Então não é, eu vou depositar todas as minhas fichas na inteligência artificial. Não. É ótimo, é excelente, é sensacional, mas até um certo ponto. Essa é a minha sugestão para você. Então, precisa, mais do que nunca, desenvolver habilidades complementares que são importantíssimas no dia a dia do advogado, que são essas que eu coloquei nesse exemplo que eu coloquei aqui, listando algumas delas, né? Exemplificando algumas aqui para você. Comunicação, negociação, vendas principalmente. Por quê? Porque eu preciso do cliente. E aí, quando eu converto o prospecto em cliente, o cliente já está ali na minha carteira, que eu passo a solucionar o problema dele, que eu começo a trabalhar para ajudar, para resolver a questão do cliente, aí eu volto a utilizar novamente a inteligência artificial, que eu coloco alguns exemplos aqui para que você entenda também. Tá? Mas muito cuidado para não depositar todas as fichas, acreditando que a inteligência artificial fará tudo para você. Eu sei que está cada vez mais avançado, mas como eu disse no início, a advocacia ainda ela precisa dessa proximidade, mesmo que seja virtualmente, mesmo que seja você ali com o seu cliente do outro lado da câmera, mas ele lhe vendo. Eu sou um pouco afeto a essa questão
do advogado. Ah, advogado, produza seus conteúdos, você não precisa aparecer. Eu sei que para muitos que sofrem, né, com inibição, com introspecção, é uma mão na roda? Mas partindo que o advogado, eu sou a minha marca, você, advogado, advogada, é a sua marca, o seu rosto é a sua marca, a sua voz é a sua marca, dentre o modo como você se veste, o modo como você se comunica, o modo como você aborda seus prospectos, enfim, dentre tantas outras coisas, isso é a sua marca, faz a sua marca, é importante que as pessoas lhe vejam, é importante que as pessoas falem com você, ela feche o olho, ela consiga imaginar quem é esse meu advogado. Pô, meu advogado é o JR, porra, carequinha, né? Porra, é assim assado, enfim, e é desse modo. Então é importante sim que você, advogado, você, advogada, com a dificuldade, e eu também trago sempre que posso, como agora no caso, eu, quando comecei em 2012, quando iniciei meu canal no YouTube, uma pessoa que nunca tinha gravado nada. O pessoal ia bater foto, eu saía, não queria aparecer em foto. Filmagem, então, me escondia quando a câmera chegava até mim. Não que hoje eu fique dando cambalhotas ali, pelo contrário, né? Pode parecer que não, mas ali fora das câmeras eu sou uma pessoa um tanto quanto... continuo, né? Tenho muito... Já faz um tempo que eu vi um especialista dizendo que todos nós temos um lado... somos tímidos e extrovertidos, né? Introvertidos e extrovertidos. Só que um lado impera mais do que o outro. E pode parecer que não, mas o meu lado introvertido, ele suplanta esse meu lado extrovertido. Então é natural. Se isso acontece com você, saiba que eu também, se lhe ajudar de alguma forma, eu também sou uma pessoa assim. Então toda vez que você, né, na dificuldade começa, por exemplo, com áudio, eu vou criar aqui o meu podcast, eu não vou aparecer, mas a minha voz vai aparecer. Tá? Então, porque minha voz não é boa, porque minha aparência não é boa. Veja, todos os advogados que você conhece que tem lá, estão fazendo conteúdo lá no Instagram, no TikTok, no YouTube. Pô, todo mundo é lindo, maravilhoso? Tem a voz linda, maravilhosa? A maioria não tem. A maioria não tem. Eu não sei por que esse medo todo. Vai para cima. Começa do jeito que tem que começar, com o que você tem. Eu tenho certeza que futuramente, até mesmo num curto prazo, você vai me agradecer por isso. Agradecer não, você vai se agradecer, fala, porra, botei ali a Vera, estou fazendo acontecer, ainda bem que eu comecei agora, não deixei para começar adiante, antes tarde do que mais tarde. Ok, mas faça, é a sua marca, é a sua marca. Ah, JR, mas eu sou um associado, eu sou um corporativo. A advocacia é uma profissão de décadas, a não ser que você tenha um planejamento para daqui 10 anos, né? Não quero mais ser advogado. Caso contrário, você vai ficar muito tempo tempo no mercado. Então as pessoas precisam saber quem é você. E isso é um tipo de coisa que a inteligência artificial, ela até pode, a inteligência artificial hoje em dia, ela vai emular a voz. Minha voz não é legal, você vai lá, cria um canal no YouTube, vai emular a voz do Cid Moreira para apresentar os seus vídeos. Pode, a inteligência artificial tem essa funcionalidade. Ela vai criar ali a sua imagem, né, mexendo a boquinha, que vai parecer que é você que está lhe apresentando o vídeo. Vai. Só que concorda comigo? Como eu falei, a profissão do advogado é uma profissão de confiança, né? E pessoas confiam em quem elas gostam, em quem elas conhecem, tá? Para resolver os seus problemas. Entende? Então, minimamente, nem que seja ligar o webcam ali do seu computador, do seu notebook, enfim, a sua webcam do seu desktop, para o cliente vê-lo, para o cliente vê-la, saber quem é você. Isso é muito importante, acredite em mim. Faz uma diferença muito boa, faz uma diferença grande para a maioria dos advogados. Tá? Repito, eu sei que para muitos, né, tem essa questão, essa aversão, essa dificuldade, mas se esforce. Se esforce. Quem está falando aqui não é uma pessoa extrovertida, né, que, nossa senhora, arroz de festa, não. É uma pessoa introvertida até os dias de hoje. Tá certo? E foi para cima, ok? Estou longe aí de ser, nossa, um case de sucesso, não é nada disso. Mas só compartilhando para que você vá um pouquinho além, nem que seja um pouquinho por vez. Comece gravando os seus vídeos aí no seu smartphone e não poste. Deixe aí no seu rolo de câmera. Crie um canal no YouTube, grave os vídeos, coloque os vídeos ali e deixe esses vídeos no privado. E vá vendo, vá se soltando, vá assistindo. Faça lives, que é uma dica legal, faça lives de madrugada.
onde você fala assim, mas não vai ter ninguém, se eu abro uma live vai vir um monte de gente, parente, não sei o que, assistir, eu tenho vergonha. Faça de madrugada, que não tem ninguém. E se tiver alguém também, foca o olho na câmera ali, faz de conta que não tem ninguém. Por muitas vezes, sabe o que eu faço? Eu pego uma etiquetinha, coloco ali onde aparecem as pessoas que estão ao vivo e coloco ali no ao vivo, né, para não ver essas pessoas entrando. Agora mesmo, né, tem uma pessoa aqui ao vivo comigo, poderia ter 1000 pessoas aqui ao vivo comigo. A única coisa que vai fazer diferença é que provavelmente 1000 pessoas ao vivo, gente escrevendo aqui no chat, vai ter que ficar respondendo essas pessoas aqui, eu dando uma atenção para essas pessoas. Fora isso, olha para a câmera, olha para a lente e senta o aço, segue em frente. Beleza? Vamos seguir aqui. Deixa eu tomar água. Porque senão eu vou sofrer depois. Então vamos lá, dando sequência. Número 3. E como você pode tirar proveito da inteligência artificial? Bastante coisa aqui, hein? Não vai adiantar falar assim, mas eu não sabia como fazer, blá, blá, blá. 6 coisas aqui. 1, 2, 3. Esse eu não pulei nada, né? Primeira coisa, além do que eu falei, tá? Porque muito do que foi dito, você pode tirar proveito disso. Você pode extrair informações e tirar proveito das ferramentas de inteligência artificial aí na sua advocacia, para o seu negócio especificamente, tá bom? Primeira coisa aqui, integre ferramentas de inteligência artificial no seu fluxo de trabalho. Em vez de ver a inteligência artificial como uma ameaça, considere-a como uma ferramenta que pode melhorar sua eficiência e qualidade do trabalho. Exemplos aqui para você, conhecidos, né? Então, análise de documentos, revisão de contratos, pesquisas. Aqui eu já estou esses exemplos da própria prática jurídica, tá? Mas também trazendo ali para o dia a dia da produção de conteúdo, que ajuda demais, como eu falei, eu escrevendo os roteiros dos vídeos no YouTube, né, criando, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa, criando aí o seu conteúdo para o LinkedIn, para o Instagram, para o TikTok, enfim, a inteligência artificial vai lhe ajudar demais. Ela é muito melhor do que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo entre essas pessoas. E atenção aqui, raríssimas serão as situações em que a integração da inteligência artificial na sua advocacia impactará negativamente no preço dos seus honorários. Deixa eu voltar aqui com você. Por quê? Porque você vai perceber que tem várias atenções nesses 6 pontos que eu falo basicamente a mesma coisa. Vou repetir. Raríssimas serão as situações em que a integração da inteligência artificial na sua advocacia impactará negativamente no preço dos seus honorários. Lembra que eu falei lá no início, lá atrás, que ficou, confesso, tá? Já vou confessar aqui, ficou confuso. Matemática para mim é uma beleza. Mas ficou confuso a questão, exemplo que eu dei com relação aos preços, né? Do quanto que você cobra, você sabe quanto custa o seu serviço e baseado naquele custo do seu serviço, você implementando uma ferramenta de inteligência artificial, você entende que aquilo que você gastou por otimizar o tempo, por você resolver o problema do cliente mais rápido, você tem que diminuir, baixar o preço dos seus honorários. Então, raríssimas serão essas situações, tá? Então, não acredite que porque você integrou uma ferramenta de inteligência artificial que vai beneficiar direta ou indiretamente o seu cliente na resolução do seu problema, você vai ter que diminuir o preço dos seus honorários por isso. Geralmente isso acontece quando o advogado, lembra do ponto onde eu falei da concorrência? Então o advogado ele fala, nossa, está todo mundo utilizando essa ferramenta aqui, falando que reduziu o custo operacional, eu vou adquirir essa ferramenta também, vou investir nessa ferramenta e com isso, olha a mentalidade do advogado, e com isso eu vou poder cobrar honorários mais baratos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Esses dias eu conversava com uma colega advogada e nós entramos nesse assunto e não é a primeira vez, eu sempre falo isso, principalmente para os meus alunos, eu gosto de salientar esse ponto que eu quero compartilhar com você aqui também. Valorize o seu trabalho. Não é porque você cobra pouco, não, mais uma vez, tá? Nossa observação da necessidade. Não vou entrar aqui na questão da necessidade, ok? Imagine os advogados que estão sofrendo
né, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que vão precisar muitos deles se reerguer, eles cobrarão o preço que eles sempre cobraram antes. Pode ser que parte desses advogados, por necessidade, tenham que cobrar muito menos para ter essa grana desses honorários para conseguir se reerguer. Trazendo um exemplo aqui e aproveitando, deixando a minha solidariedade a todos os colegas advogados, a todas as pessoas, logicamente, que estão enfrentando e também ajudando, mas principalmente aos colegas advogados, colegas e amigos advogados do Rio Grande do Sul, como um todo. Tá bom? Então, tirando essa questão da necessidade, tem que pensar o seguinte: tudo que você coloca de tecnologia... Quer um exemplo? Vamos colocar um exemplo aqui. Não sei se você já viu, se eu não me engano... Espera só um pouquinho. Senão depois eu sofro, viu? Na boa. Eu não sei se é a Amazon ou a Walmart. Eu acho que é o Walmart. Que nos Estados Unidos, também não sei se tem outros países, já tem aquele mercado, não sei se é super, acho que é mercado. Tem aqueles mercados 100% digitais. Não tem a galera, acho que a galera que fica ali são só os repositores que ficam atrás ali das cortinas, né? Mas você entra, não tem ninguém ali. Lotado de câmeras, não sei se você já viu isso, se você não viu, veja. Eu não vou colocar vídeo aqui, porque vai que dá alguma zica. Eu não sei se dá alguma zica ou não. Tô nem aí. Vamos lá ver. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Porra, aqui isso é muito legal. Mercado. Walmart. Estados Unidos. Será que tá assim? Deixa eu ver. Não. Não sei. Será que é... Será? Não é Walmart, não. Eu acho que é da Amazon. Mercado Amazon inteligente. Deixa eu ver isso aqui. É da Amazon, tá? Amazon Go. É verdade. Esse mercado aqui... cara, eu queria mostrar... não, tem o Amazon Fresh. Não sei qual que é. Tem aqui o Amazon Go e tem o Amazon Fresh, tá? O Amazon Go e o Amazon Fresh. Depois você pesquisa aí. Eu não vou colocar aqui para não ter problema depois com tomar um direito autoral aí, o caceta. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte. Pô, bem legal. Isso é muito massa. Muito. Eu não sei se você chegou a ver, mas eu vi. Eu acho que o Go e o Fresh, eles são... Eu acho que o Go... Ele tem funcionários, ele é mais um mercado, um supermercado comum. O Fresh, acho que são menores, e aí sim eles são aqueles 100% digitais, né, do futuro mesmo, cheio de câmera, enfim. Você pega alguma coisa na prateleira, já coloca no carrinho, já está ali contabilizando quanto que você tem que pagar. É uma coisa de louco, tá? Inteligência artificial ali impera violentamente, logicamente. E você paga ali com o seu smartphone, enfim, que você não vai pagar no dinheiro porque não tem gente ali, mas você paga ali no seu smartphone, no seu Apple Watch, enfim, no seu, né, sua carteira virtual, seja ela qual for, que deve ter até pelo cartão ali que você... Pô, a Alexa ligou aqui. Enfim, então... Pronto. Então é uma baita de uma tecnologia. Mas o que eu quero falar, mas vale a pena, tá? E esse Gol... Eu vi num vídeo e, cara, a pessoa, ela pega, às vezes, sabe aqui no Brasil, que eu faço isso direto, né? Eu faço compras uma vez por semana nesses atacarejos, né? E se você não mora sozinho, né? Não é casado, não mora sozinho, enfim, você não é solteiro e mora sozinho, né? Você não sabe quanto custa aí um Downy, quanto custa um Comfort, né? Que mais eu pego lá? Um detergente IP,
Ajax, tudo produto de limpeza. Então, nesse lugar é mais barato, tá? E tem o que eu faço? Eu sou cismado pra cacete, né? Eu trabalhei muito tempo, e quem conhece a minha história sabe disso, eu trabalhei durante muitos anos no mercadinho da minha família, inclusive no tempo do curso de Direito. Eu saí do estágio e fui, né, trabalhar no mercadinho da família. O meu pai comprou a parte do sócio dele, enfim, meu pai não ia dar conta sozinho, foi a família inteira para lá, e à época eu saí do estágio e fui trabalhar, né, tocar logicamente com meu pai o negócio da família. Saí do negócio da família quando eu comecei a me preparar para o exame do OAB. Eu fiquei algum tempo nisso daí. E eu sei como é que funciona, tá? A gente, não que nós praticávamos isso lá jamais, mas até uma certa naturalidade, está o preço X ali na gôndola, né, na prateleira, e a hora que você passa no caixa, está outro preço. Eu faço o seguinte, quando eu vou com a minha esposa ela vai lá empacotando e eu fico ali só olhando no computadorzinho, porque eu já sei o preço das coisas. E algumas vezes, poucas vezes, tá? Porque esse atacarejo que nós vamos é firmeza, é na honestidade, não tem problema com relação a isso, raríssimas vezes, como eu falei. Mas, enfim, vamos lá. O que acontece aqui, nós temos aqueles leitores de código de barra, e esse atacarejo, como ele é muito grande, fica muito longe. Então, no corredor fica de um lado, no outro corredor fica do outro. Então, se eu pego um produto no corredor A, eu tenho que ir no corredor B para ver, enfim. Esses mercados, que nem esse Amazon Go, esse Amazon Fresh, o Fresh eu não sei, tá? Porque o que eu vi foi no Go, provavelmente foi no Go. Porque o Fresh é muito mais fresh. O Fresh é muito mais tecnológico. Mas no Gol, os carrinhos... o carrinho tem leitor, bicho. E não é leitorzinho, é digital. Passa o negocinho ali, aparece a foto do produtinho. Coisa mais linda do mundo. Sabe? Então, uma coisa assim... Eu sou um tanto quanto fissurado nisso, como eu falei, porque eu venho aí desse ramo alimentício, né? Então, é claro que lá não tinha, né? Era um mercadinho de bairro, enfim, bem simples. Mas mesmo assim, a tecnologia em si é algo que me apetece. É algo que eu gosto demais. Mas, voltando ao nosso caso aqui, né, depois dessa contextualização doida, o que acontece é o seguinte, você acha que porque a Amazon ela implementou essa tecnologia nesse Amazon Fresh, implementou essa tecnologia que tem muita inteligência artificial ali nesse Amazon Go, você acha que agora aquele mercado, não, fazer o seguinte, agora com essa tecnologia, onde nós não precisamos, por exemplo, tá? Não sei se é o caso, supondo aqui, nós não vamos precisar de tantos que leva a crer que seja isso, né? Não é muito fora da casinha imaginarmos isso, ou eu imaginar isso. Nós não teremos tantos funcionários assim, não precisamos de tantos funcionários assim, então em virtude disso, tá? Em virtude disso, o que eu vou fazer daqui para frente agora vai ser reduzir, porque eu diminuí o meu custo operacional com funcionários e agora com toda essa tecnologia eu vou diminuir o preço dos produtos. Pelo contrário, é muito mais fácil os preços aumentarem do que eles diminuírem. E aí eu pergunto, por que com você, advogado, por implementar uma tecnologia, uma ferramenta de inteligência artificial, você tem que diminuir o preço? Espera só um pouquinho, que deixa eu responder uma mensagem urgente aqui. Espera lá. Então, espera só um pouquinho que faltou uma coisa aqui. Porra, a aulinha de hoje tá que tá danada, hein? Desculpa, pessoal, vamos lá. Então é o seguinte, é muito mais fácil que esses preços eles aumentem do que esses preços diminuam. Então o advogado tem que ter esse mesmo pensamento. Por isso que eu falei aqui, raríssimas serão as situações. E é o que eu falo aqui também na sequência. Veja só,
dos próximos aqui, que eu falei que eu vou abordar muito esse ponto dessas atenções. Então, outra coisa aqui, né, como você, o advogado, pode tirar proveito aí da inteligência artificial. Então, aqui, ó, número 2, maior eficiência. A inteligência artificial pode automatizar muitas tarefas demoradas e repetitivas, liberando mais tempo para você se concentrar em trabalhos mais estratégicos e de valor, de alto valor. E aqui, de novo, ó, raríssimas serão as situações em que a automação aplicada impactará negativamente no preço dos seus honorários. Lembra que eu disse, grosso modo, como que funciona, como que eu lido com a inteligência artificial na minha advocacia? É justamente isso. Eu pego a inteligência artificial, melhoro o meu trabalho, automatizo a parte daquilo que eu faço, que ele faz muito melhor do que eu, certo? Feito. Com isso, eu tenho mais tempo livre e nesse tempo livre, o que eu faço? Trabalhos mais estratégicos, trabalhos de alto valor, melhorando a qualidade do serviço dos meus clientes, entregando resultados mais rápidos, prospectando mais clientes, convertendo mais prospectos em clientes, fidelizando, me aproximando, me conectando mais com os clientes que eu já tenho, tanto ativos quanto clientes inativos. Só que em nenhum momento eu estou diminuindo o preço dos meus honorários. Eu me valorizo. Então, no momento que eu deixo a minha advocacia mais tecnológica, os meus honorários, consequentemente, em alguns serviços, o preço dos honorários eles aumentaram. Em outros, eles permaneceram, mas nenhum deles diminuiu, em virtude da implementação da inteligência artificial. É isso que eu quero que você tenha em mente. Lembre sempre do exemplo que eu falei da Amazon, tanto da Amazon Fresh quanto da Amazon Go. Não é porque a Amazon, gigante, ela pegou toda a tecnologia, colocou lá nos seus supermercados, nos seus mercados, reduzindo um custo operacional, mesmo que seja a redução no médio, longo, curto prazo, o que for, mas que ela vai vender os produtos dela mais barato. A tendência é que sejam ainda mais caros. Ok? Vamos seguir aqui. 3. Melhores resultados. A inteligência artificial pode ajudar a pesquisar mais rápido. A inteligência artificial lhe ajudar a pesquisar mais rápido e com mais precisão, analisar dados, identificar tendências. Faça isso visando melhorar os resultados dos seus clientes. Certo? Falamos também exaustivamente a respeito disso. Novos serviços, isso é legal. A inteligência artificial pode ser usada para desenvolver novos serviços jurídicos que não eram possíveis antes. Isso pode lhe ajudar a se destacar da concorrência, a atrair novos clientes, vender para mais pessoas. Pronto. O que eu quero falar para você aqui é o seguinte, veja, pense em que inteligência artificial pode lhe ajudar, por exemplo, naquilo que ela faz relacionado a novos negócios. O que ela pode, novos serviços, né? Não novos negócios, desculpe, novos serviços. Quais são os novos serviços que você pode criar utilizando a inteligência artificial? Pense nisso, tá? É importantíssimo isso. Pense a respeito disso também, que ele ajuda demais. Lembra que eu falei? Traga ela para aquilo que é importante para você. 5. Custos reduzidos. A inteligência artificial pode lhe ajudar a reduzir custos operacionais, por exemplo, automatizando tarefas. Tá bom? Então aqui, mais uma vez, atenção, a redução de custos não necessariamente impactará negativamente no preço dos seus serviços, dos seus honorários. E por fim, o 6, com ou sem inteligência artificial, o cliente é a peça central, sempre será a peça central, independentemente de quão avançada se torne a tecnologia, o relacionamento com o cliente continuará sendo primordial para o seu negócio. E aqui eu deixei para você uma reflexão. A utilização da inteligência artificial deve ser encarada como um agregador ao valor do seu serviço e aumentar, não diminuir o preço dos seus honorários. Eu sempre falo e muitas pessoas têm essa confusão. Valor é diferente de preço. Eu sempre preciso entender o valor. Independentemente do preço que eu for cobrar do meu cliente, aquilo que eu mostro para ele como valor, como benefício, quais benefícios ele terá resolvendo aquele problema, contratando os meus serviços, tem que ser maior do que aquele preço dos honorários que eu estou cobrando.
Então, quando você pensa na inteligência artificial, é justamente aqui, então a utilização da IA deve ser encarada como um agregador ao valor e não o contrário. Ele vai agregar o valor e eu vou aumentar o preço dos meus serviços sempre que possível, e não o contrário. Então, reflita, teste, aplique na sua advocacia. Deixe o ceticismo de lado. Eu sei, porque eu sou uma pessoa bem cética, não relacionada à tecnologia, né? Mas pode ser que seja o seu caso. Tudo bem. O importante para quem é cético é ver para crer, né? Ver para crer. Então, eu vou investir na ferramenta, vou ficar um tempo com a ferramenta para o meu negócio, para aquilo que eu preciso, e vou esperar, porque é isso que eu quero, colher esses resultados, melhorar a minha advocacia, otimizar o meu tempo, lucrar mais com essa ferramenta de inteligência artificial, reduzir os meus custos operacionais e não reduzir com isso também o preço dos meus honorários. Não vou entrar em concorrência de honorários, só vou diminuir o preço dos meus honorários por uma necessidade extrema. Caso contrário, eu vou me valorizar, utilizando a inteligência artificial, a tecnologia ao meu favor, criando novos negócios por meio da inteligência artificial, aplicando na minha área, no meu nicho ou no meu subnicho. Tá certo? Espero que esta aula de hoje tenha lhe ajudado. As aulas anteriores disponíveis, tem mais 10 aulas aqui, se você perdeu alguma, fique à vontade, assista às aulas anteriores, que eu tenho certeza que vão lhe ajudar também. Maravilha? Um forte abraço a você, muito obrigado pela sua participação. Se Deus quiser, vamos nos encontrar na próxima terça-feira, 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, horário de Brasília. Boa continuidade dessa terça-feira, boa continuidade da sua semana, fiquem com Deus, forte abraço e nos vemos em breve. Qualquer dúvida, mande para mim ou deixa aqui nos comentários ou mande lá pelo direct no Instagram, JR Imperato. Forte abraço.